E é isso aí, gente. Estamos aqui mais uma vez com mais um Pod Letras, Will Santos. Aí, muito bem, hein? É isso aí, vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no canal, vamos repetir essa nossa cantilena aqui até você entender a importância disso, porque aqui nessa plataforma que é o YouTube, ele entende a relevância do conteúdo e mostra para mais pessoas quando tem interação. Então faça isso, deixe comentários depois também aqui, porque isso impulsiona organicamente o conteúdo. Podletras.com.br é o nosso site, tem informações sobre o canal de nós, tem a playlist atualizada, tem lá editais importantes que você pode se inteirar dos concursos aí que a gente faz todo ano. Podletras nas redes sociais, né? Principalmente Instagram, que a gente posta sempre as coisas mais relevantes lá. Aí na tela tem um QR Code para você fazer um Pix e nos ajudar aqui. Se você está apenas ouvindo, você pode fazer o Pix pela chave que é o e-mail apoiepodletras@gmail.com. É isso aí. E eu só quero lembrar mais uma vez para a galera que continua à venda lá no site do Mercado Livre as coletâneas no Pod Letras, né? Então essa é a de 2024, tem também a de 2023 e tem também o livro da Amélia Greer, O Peso da Inexistência, a Amélia que foi a vencedora do concurso, né, Pod Letras de 2024, o lançamento dela recente, O Peso da Inexistência também está lá no Mercado Livre. Se você está no YouTube, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo, você vai direto para lá. Se você está numa plataforma de áudio, é bem simples, você entra no site do Mercado Livre, digita Pod Letras lá no campo de busca e você vai encontrar a gente também bem facilmente. Então corre lá, adquira, né, os seus exemplares. Lembrando que em 2025 terá concurso novamente. Então, você que quer participar, já vai preparando seu texto, já vai aí dando uma olhada no edital que a gente deixou, né, o de 2024 no ar, mas saindo de 2025 sempre fica aquele alerta. Leia o edital, confira tudo bonitinho, faça tudo certinho para depois não chorar. Ah, mas eu segui o de 2024, teve essa mudança. Não vi. Tem que ver, tem que olhar. Fala, Will, você tá querendo? Não, e não tem aí o do Daniel de Freitas porque esgotou, né? Sim, Então, quando esgota, não tem como você ter mais. Então, aproveite quando sair, né? Leia. Quem tiver interessado em participar, ler também é importante saber, né? Qual é mais ou menos a linha aqui. Então, isso aí é importante. Então, vamos ao que interessa no episódio de hoje. Quero falar com a nossa convidada, a escritora Renata Magesse. Tudo bem com você, Renata? Tudo ótimo. É isso aí, faça as honras aí, César Costa. maravilha, maravilha. Bom, a gente está aqui com a Renata Magesse hoje, né, para bater esse papo muito legal. E, Renata, eu tenho uma triste história triste, e pelo que eu soube, você também tem uma triste história triste. Vamos começar pela triste história triste. Vamos. Das histórias que você escreveu em cadernos quando você era mais nova Ah, e que vai começar o desapareceram. chororô. Nossa, Sim. mas tem tantas. Nessas férias, inclusive, eu estive na casa da minha mãe, fui atrás e não encontrei nada. Para não dizer que eu não encontrei nada, eu achei um caderno com músicas que eu gostava. E só. Mas, As histórias se perderam no tempo. mas o que aconteceu? Foi sua mãe que jogou fora os cadernos? Falei assim, isso aqui só tem porcaria. Pegou e jogou fora? Não, isso não, porque ela sempre, nessa tipo de coisa, minha mãe sempre foi tranquila com isso. Aí Aham. ela achava o máximo. Eu acho que eu mesmo devo ter lido de novo e falado assim: que droga isso aqui, vai pro lixo. Mas vamos elaborar um pouquinho mais a respeito dessas histórias. O que você gostava de escrever? Você disse que aos 10 anos já inventava pequenas histórias, né? Aos 14 você escrevia histórias mais longas, que sua mãe lia, né? Aliás, uma amiga da sua mãe lia e tudo mais. O que você gostava de escrever naquela época? Você já tinha uma tendência a escrever o que você escreve hoje? Ou pela sua memória não tinha nada a ver? O que a pequenina Renata gostava de escrever? Olha, eu sempre gostei de policial, de terror. Então, e justamente por isso eu mostrava para essa amiga da minha mãe, que minha mãe sempre teve horror à história de terror. Uhum. Então, minha mãe sempre foi, você devia escrever livros, contos bem românticos. E não é o meu lado. Não que eu não tenha escrito já isso, já tive até contos sobre isso, publicados em antologias, mas
o que eu gosto, o meu cerne mesmo é aquele cerne do suspense, Uhum. do terror, de sentir aquele frio na espinha. Desde pequeno eu sempre gostei, inclusive, de filmes mais ligados para essa área de terror, de suspense. Nós tínhamos uma moça que trabalhava em casa, a Uhum. e ela adorava assistir também. Então, minha mãe até brigava com ela: não, Márcia, não deixa a Renata ficar assistindo até tarde. Estávamos eu e ela assistindo televisão até tarde e só coisa de terror. Ainda sobre esse assunto, pelo que eu fiquei sabendo, você queria ler, né, os livros da Agatha Christie e sua mãe não queria que você lesse, né? Mas a Agatha Christie é tão de boa, né? Por que que sua mãe não queria que você lesse os livros da Agatha Christie? Porque tinha morte. Como assim você vai ler alguma coisa que vai. A primeira cena, praticamente, é um corpo que aparece. Uhum. Eu lembro do livro que tinha na estante, porque era um corpo na biblioteca. Sim. Como assim começa a história com um corpo na biblioteca? Não, não dá. Você tem que ler livros de. Aí ela vai me Queria que você mostrar, lesse o não? livro das princesas. Pois é. Aí ela aparecia, olha, leia esse aqui. Sei lá, um que eu me lembro agora, Os Meninos da Rua Paulo. Uhum. Realmente foi um bom livro, mas eu não tinha aquela coisa. Inclusive, eu li um livro que se escondido dela, que ela foi saber disso há pouco tempo, que foi A Entidade. Uhum. Muito bom. Que, nossa, é excelente. É um livro que eu lembro até hoje do medo que eu senti, porque eu lia à noite, Uhum. antes de dormir. Imagino, para dormir depois era um horror, né? Você tinha muito pesadelo, não? Eu não tinha pesadelo, mas eu não conseguia pegar no sono Medo pra fácil. fechar pra pregar os olhos. É isso aí, a gente é criança, a gente acha que pode fazer o que quiser, né, depois a gente arca com as consequências, né. Sim. É, E muito depois tinha que acordar cedo para ir para a escola. pois é. Eu sugiro para vocês inventarem, assim, vocês criam história, vocês escrevem a história de que vocês acharam esses cadernos, e aí vocês inventam as histórias desses cadernos que são histórias interessantes, assim, entendeu? No caso da Renata, assim, ó, cada caderno tem uma pista para alguma coisa interessante que aconteceu, que você não lembra mais, que alguém deixou lá, para vocês superarem esse trauma de Pô, caderno perdido. maravilha, eu vou anotar isso, viu? É, você vai ou acha por acaso vários cadernos assim, cada caderno tem uma coisa diferente que é uma pista, uma coisa assim. Mas e o seu interesse quando surgiu o seu interesse então por fazer jornalismo? Bem, essa tem uma história engraçada. Eu pensava o seguinte, eu queria escrever. Não sabia. E eu comecei a procurar como eu vou escrever. De forma que eu pudesse ganhar dinheiro com isso. Porque até então, ser escritor, na década de 90, você não era remunerado. E aí eu arrumei, eu estudando, procurando, descobri que eu conseguiria escrever sendo jornalista. Uhum. Fiz a faculdade, assim, foi uma paixão grande na minha vida, mas aí eu descobri que não é fácil você entrar no ramo. Sim. E aí eu fui me desencantando um pouco com a escrita, porque não era, eu não quero escrever sobre coisas que acontecem no dia a dia, eu quero escrever coisas que aparecem na minha cabeça. Então, falei, bem, vou sair um pouco dessa área e vou trabalhar com coisas que eu mais gosto, que seria a revisão de textos não acadêmicos, e passei para essa área. Até demorei um pouco, porque para você entrar nessa área, você tem que ser formado em letras. E eu tive que provar que eu era boa em língua portuguesa, Uhum. mais até do que quem era formado em letras, porque eu não tinha o diploma de letras. Mas consegui entrar nessa área. Hoje eu estou um pouquinho mais afastado dessa área de ficção e estou mais na área acadêmica, né, de textos acadêmicos. Uhum. E também eu entro e amo isso. E aí a parte de não ficção ficou mais para escrita.
Interessante. Muito bem. Aí, Will, ela pega e resolve se vingar da humanidade, né? Participando da elaboração daquelas provas, né? De processo seletivo, de concurso, corrigindo redação, né, Renato? Pois é. Aí, Você vê muita coisa bizarra, Renato, quando você pega assim redações de concurso para revisar, para corrigir no caso, né, para avaliar no caso. Você pega nossa, muita coisa você vê bizarra. cada coisa. Você vê, por exemplo, a pessoa começa escrevendo. Isso aconteceu bem no passado, né? Sim. Sei lá, qualquer assunto. É por causa. É interessante um podcast porque aí começa o blá blá blá, literalmente, blá Uhum. blá 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 blá, na 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 na. Por quê? É interessante a gente ver isso no ao vivo e na 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 na, na blá 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 blá, finalizando. Então, que a pessoa acha, que eu acho que deve ser na cabeça, que ninguém vai ler. Que vai ler o início, o meio e o fim. Uhum. Não vai pegar o blá blá blá. Já peguei coisas do tipo receita de bolo no meio da redação. O pessoal faz para Pessoa testar mesmo. para testar, para ver se vai realmente ser lido. Coisas do tipo, eu fui para balada a noite inteira, não sei o que eu estou fazendo aqui. E aquelas coisas que essas são as zeradas, né? Sim, com certeza. Você tinha que começar a fazer igual alguns fazem aí, né? Quando tiver essas coisas muito bizarras, pegar e começar a postar, né? Claro, sem identificar, sem, né? Lógico, não, até Obviamente. porque quando chega para a gente corrigir, não há nenhuma É identificação. anônimo, né? É verdade, é. Então não tem nem como saber de quem se trata. Deve ser uma coisa muito curiosa. Eu acho que um professor numa escola já deve pegar muita coisa bizarra. Agora, quem pega assim num nível mais amplo, assim, né? De que vem prova de todo lado, redação de todo lado, de concurso, de um monte de coisa, deve ser uma experiência muito interessante. Nossa, é demais. E detalhe, né? Muitas dessas gerações são de professores, tá? Eu não vou entrar nesse mérito. Uhum. Eu não vou levantar polêmicas. Mas isso é mais comum do que as pessoas imaginam. Pronto, vou falar só isso. É raro, mas acontece sempre. Exato. Esse é o caminho. Uhum. É. Agora, o Renata, que viagem foi essa de metrô que te deu a ideia para você escrever um conto? Bem, eu saindo do trabalho, quando eu cheguei na plataforma, tinha um cartão de um cartão de pessoa na plataforma. E aquela dali veio a ideia. Esse conto ainda não está escrito, assim, não está completado, Uhum. mas ele está com a ideia toda no papel já. E E quando que sai? Quando que esse conto vai ser finalizado? Você está preparando ele para alguma coisa? Participar de alguma coletânea, alguma coisa ou não? Só foi uma ideia que surgiu e você por, resolveu. por enquanto foi uma ideia que surgiu. E a única coisa que assim tem fixo é que é uma estagiária de jornalismo. E por isso que chamou a atenção dela aquele cartão do nada. E quando. Por que eu não tirei de papel ainda? Porque estou na dúvida se vai ser um conto ou se vai ser uma história mais longa. Uhum. Aí eu estou por isso trabalhando melhor ela por enquanto. E ela encontra esse cartão, acha interessante, guarda. E Uhum. depois ela sabe que esse cara morre. Então, aí ela começa a pensar: será que foi ali? Será que aconteceu alguma coisa ali no metrô? Por que aquele cartão estava ali? Será que quem estava ali era ele? Ou era alguém que ligado a ele, sequestrado, que sequestrou ele, que levou ele? E aí vai ser a partir daí que ela vai atrás. Aliás, eu vou até explorar um pouquinho mais essa questão do conto, não do seu conto em si, mas de contos em geral. A gente pode até entrar nesse assunto também, sobre o seu começo, né? Que eu acho que, principalmente hoje em dia, de uns anos para cá, eu acho que a grande parte das pessoas começa por meio de contos, né? Procuram
E, claro, a gente já falou aqui, vou falar pela milionésima vez. Tá começando a escrever, procure concursos. Acho que a maneira mais bacana de você começar é você se desafiar, né? Alguns concursos têm temas, outros não têm. Você vai se forçar a fazer algumas coisas, isso vai te ajudar muito a melhorar a sua escrita. Vai também te preparar para os muitos nãos que você vai receber, porque você entra lá em 50 concursos, você de repente vai passar em um, dois ali, então vai te preparar para ter uma casca mais grossa. O conto é sempre uma coisa interessante para começar. Mas aí o que eu quero realmente te perguntar, Renata, é assim, se você sempre foi, né, uma leitora de contos, você costumava ler contos, ou se era algo que não fazia parte do seu menu, né, de leitura. Porque eu percebo assim que o conto, por mais que seja a melhor maneira de um autor começar, parece que é uma coisa que muitas pessoas não gostam de ler, né? O que você pensa sobre isso? Eu sempre fui uma leitura de tudo. Então, sempre gostei de conto, de crônica e de romances em geral. Uhum. Quando eu, voltando um pouquinho, quando eu decidi que eu ia sair um pouquinho da área de jornalismo, eu fiz uma pós em literatura brasileira. E ali eu me interessei muito dos contos da Clarice Lispector, por exemplo. Uhum. Dela eu conhecia mais os romances, e ali eu passei a conhecer um pouco dos contos dela Sim. e da profundeza desses contos. Uhum. Então eu passei a consumir mais contos, principalmente os contos mais de suspense. E aí eu fui atrás de Edgar Allan Poe, de Jorge Luis Borges, da Lígia Fagundes Telles. Uhum. E ali eu falei, gente, tem muita coisa boa. E quando surgiu aquele livro, Os 100 Melhores Contos Brasileiros, aquele dali eu falei, eu vou atrás dele e fui li aqueles contos todos, e daqueles contos eu fui atrás dos autores, Sim. para conhecer mais eles, mais contos até deles. Conta contos, por exemplo, o Stephen King, eu acho que ele é um autor muito melhor em contos do que em romances. Vão me crucificar, talvez, por causa disso. Tá, vai arrumar uns haters aí, hein, ô Renato. Mas eu acho que os contos dele são tão bem elaborados, Uhum. principalmente em relação aos últimos livros dele, que me decepcionei um pouco. As críticas estão grandes em relação aos últimos livros, inclusive levantando hipóteses de ghostwriting e outras coisas. Já vi o pessoal elaborando aí sobre isso. Pode até ser. Quer dizer, eu não posso nem falar nada, mas sobre isso, São teorias que levantam, né? Ninguém tem prova. sim. Mas realmente a essência do Stephen King de antes, eu acho que era muito melhor. Principalmente quando ele começou a colocar meio Stephen King e com Spielberg, que inventou que tudo tem que ter agora é ter. Uhum. E aí eu acho que isso tira até uma chance de pensar em uma outra coisa. Ai, cadê o plot twist? É o ET. É tudo extraterrestre. Sim. Bom, mas às vezes também, ô Renata, em defesa dele, se é que ele precisa da minha defesa por alguma coisa, às vezes a gente quer colocar o autor numa caixinha, né? Naquela coisa que a gente já tá acostumado, que a gente gosta, né? E o cara quer mudar, quer fazer algo diferente, a gente que fica resistente à mudança, né? E às vezes a história não é nem que seja tão ruim, mas a gente tá tão querendo aquilo que a gente tá habituado, que a gente já joga pra baixo, né? Talvez daqui a alguns anos daqui muitos anos tenhamos pessoas dizendo assim, nossa, a fase final do Stephen King foi a melhor, onde ele mudou lá, né? A gente não sabe o que pode Pode ser, acontecer. claro, Né? Pode claro. ser. Não, tudo pode ser. Sim, mas é bem curioso isso mesmo. Isso acontece sempre, uma banda, né, Will, que muda o estilo, que muda. Sim. Sempre a galera reclama e tal. E aí passam-se os anos e alguém fala, não, mas se você pegar aquele disco, nossa, foi o auge dos instrumentos, os caras estavam muito. É sempre assim, cara. É muito, muito É. engraçado. Mas e aí quando você começou a fazer os seus contos, você sentiu uma facilidade ou você viu que não era tão fácil assim? Olha, eu. Primeira vez que eu escrevi um conto foi para uma antologia. Uhum, Eu vi o edital e era um conto sobre lugares assombrados de São Paulo, que uhum. foi uma coisa que eu sempre
Fui atrás. Por que será? E aí, eu sempre tive na cabeça a história do edifício Joelma. Sim. E aí, dali, eu fui e escrevi esse conto. Mandei, e foi um dos selecionados. E aí eu falei assim, caramba, eu acho que eu consigo fazer isso. Uhum. Tiveram outras antologias que eu mandei conto, que eu não entrei. Uhum. Outras que, aí, às vezes, aquele mesmo conto. Tá, tudo bem, para essa antologia não foi, mas por que será? Será que não estava bem acabado? Não estava Sim. bem estruturado? Trabalhei melhor ele. Houve outro que eu enviei, e o editor falou, pô, eu gostei do teu conto, mas eu não gostei desse final. Uhum. Você mexe? Eu, claro que eu mexo. Mexi, mandei para ele e falou, pô, agora tá legal. Porque também, às vezes o escritor também tem que pensar que ele não é o suprassumo. Claro. Precisa sim do leitor crítico, do editor, do leitor beta, para falar para ele, muda isso aqui. Nunca vai estar 100%. Não é possível que o cara seja tão bom, a não ser que ele já tenha uma bagagem incrível, que mesmo que não esteja tão bom, todo mundo vai falar, sim senhor, você é o Deus, você é o rei, Uhum. você é o king, e pode Sim. escrever o que você quiser. Com certeza, com certeza. E aí a gente entra num outro assunto que é o ego do autor, né? Que é uma coisa que praticamente não existe, né? O autor é um ser totalmente desprovido de ego, né? Aceita críticas assim facilmente, né? Eu acho que quem tá querendo realmente entrar no ramo da escrita tem que estar preparado para tudo, né, Renato? Até para agradar muito uma história que ele acha que não era isso tudo e para ser extremamente criticado por uma obra que ele achou que era tipo a obra da vida dele, né? Sim, e também tem diversas opiniões. Tem quem ame e quem odeie. Sim. E você tem que entender que você não vai ser 100%. Ninguém agrada a todo mundo. Acabei de falar do Stephen King. Sim. Então, não adianta, não existe. Ai, eu vou ser. A pessoa vai ser o mais lido do mundo, mas às vezes o gênero não pega, ou às vezes o escritor tá cru ainda. Uhum. E sim, vamos melhorar. De repente, reescrever aquela história, ou lançar, sumir com aquela história, começar uma Sim. outra. Às vezes é bom também. Sim. Agora, vamos dar um pequeno salto e falar do O Enterro dos Ossos. O Muito bom. primeiro livro, ele sempre tem uma história própria, né? Às vezes diferente dos outros, porque é o primeiro. Às vezes é uma história que você está muitos anos, né, com ela e resolve escrever, às vezes é no impulso, às vezes é uma coisa que você está maturando faz tempo. Conta toda a história desse seu primeiro livro, O Enterro dos Ossos. E já mostra Bem, ele aí pra nós também, É, né? o Enterro dos Ossos. bonita capa, eu gosto, gostei. O Enterro dos Ossos começou. Eu li numa matéria falando o que animais, cachorros no caso, encontravam em escombros de obras, Uhum. de casas antigas e várias coisas, joias, inclusive ossos. Mas não diziam se eram ossos de pessoas, só falavam que eram ossos. E aí eu falei, pô, por que não? Aí a cabeça do autor, não, são humanos. A cabeça Não do pode ser autor, gente. por que não? Uma viagem de família, férias, um cachorrinho, um salsichinha, vai lá e encontra primeiro um colar. Uhum. O menininho fala: caramba, isso aqui é meu tesouro porque eu encontrei. Uhum. E aí depois ele acha um osso e acaba com as férias do pai depois de tantos anos, coitado. Consegui tirar férias. Vamos sair daqui. E aí a história começa assim, né? O prólogo. Anos depois, esse menino, ele passeando
Na verdade, não é nem esse menino cresceu. Uhum. O sobrinho desse menino, que passeando numa praia, encontra o corpo. Anos depois, acontece um outro assassinato. E aí esse menino já maior, ele lembra daquele caso. E acaba, aí começa mesmo a história do enterro dos ossos. E você demorou quanto tempo desde a ideia até você terminar a versão final? Olha, eu acho que foi pelo menos um ano, É, desde a ideia. Pelo foi menos um rápido, hein? ano. Eu fui escrevendo ele e enviando para minha leitora beta. Uhum. E aí ela falava, mexe nisso, faz aquilo, e aí eu fui adaptando. Quando eu enviei para a editora mexeu em algumas coisas também, mas hoje eu até penso que ele poderia ter sido mais mexido, mais bem A trabalhado. gente sempre acha isso. Por isso que é bom não ler, não reler. Acabou, já foi Nossa, lançado, deixa. é verdade. Eu não costumo reler meus livros depois que ele foi editado, Uhum, depois que ele foi publicado. Não que eu tenha tantos assim, mas uhum. E quando você começou, você já sabia o fim? não. Então, como é que é essa coisa de você escrever um suspense, um policial sem saber o fim? Porque normalmente É, até dizem que uma das dicas, né, é começar pelo final. Saiba o final direitinho e construa até chegar nele. Como é que você conseguiu escrever sem saber como terminar? eu acho que eu consegui justamente porque eu estava com essa leitura aberta. Hum. Mas e porque foi o meu primeiro. Por isso que eu falo que hoje eu farei de forma diferente. E como é que foi a recepção da história? Porque tem bastante avaliação na Amazon, né, bastante gente leu, Tem. comentou. Como é que foi? Foi além do que você esperava? Foi além do que você imaginava? Teve gente que chegou em você para falar: "Ah, achei tudo uma grande porcaria", ou gente que falou assim: "Nossa, que livro incrível, como que você escreveu?". Como é que foi a reação da galera à obra? Os que chegaram em mim falaram bem. Que bom, né? Lógico que na Amazon tem de tudo. Sim. Tem os que gostaram, tem os que não gostaram, e até as avaliações que não gostaram foi justamente que me colocou mais para pensar. Uhum. Ai, e antes, porque essa avaliação que tem aí foi antes de ter desvinculado da editora. Sim. Antes estava com a editora e aí tinham muito mais avaliações. Só que quando desvincula, você tem que colocar de novo, você perde Uhum. todas as avaliações anteriores, que é Poxa, uma que coisa. É pena. uma pena. É que é uma grande pena. Mas tudo bem. E aí, essas que foram avaliações piores, que me colocaram mais para pensar. Que Sim, de repente trabalhar melhor, sim. Por que não? Foi meu primeiro. sim. Então, vamos trabalhar não nele mesmo, mas em outras coisas, em outros livros, em outras ideias. É, eu acho que esse às vezes é o nosso erro um pouco, né. A gente querer ficar voltando no que já foi escrito, já foi publicado, aí quer mexer, quer alterar. Já foi para o mundo, só deixa. Se não tá agradando, só vai lá e tira, não vende mais, não publica mais e bora pro próximo, né. Eu acho que às vezes a gente tem um pouco esse erro de tipo: "Não, vamos lá até acertar", e acaba que é aquela coisa, você às vezes tenta arrumar, a emenda fica pior do que o soneto, né, então assim, às vezes é melhor só, tipo, vamos partir para outra, vamos escrever outra, ficou para trás, aprendi, né, mas eu acho que a gente sempre vai ter essa tentação, né, de tipo, Ah, sim. voltar e mexer, né. E ainda mais quando, por exemplo, você vai lá, publica. Aí você, sei lá, não passou os primeiros, né? Não passou por revisão nem nada. Aí tá cheio de erros. Aí alguém vai lá e comenta, tá cheio de erros. Você tira, arruma, posta, publica novamente, mas o comentário continua lá, né? Pois Tipo é, assim, pois muita é, gente que vai ler aquele comentário vai achar que ainda é aquela versão verdade. e você não pode fazer muita coisa. Por isso que é E meio a difícil essa Amazon tem um coisa. negócio que é escroto, né, Will, você muda o livro,
mas ele não atualiza para quem comprou. Quem comprou Sim, fica com aquela versão. Eu acho isso uma falha assim É. absurda da Amazon. Quando você vai lá, porque o que acontece? Às vezes você baixou um livro agora e vai ler ele daqui a um ano. E pô, nesse um ano o autor foi lá, melhorou, revisou, ajeitou e tal, mas você ficou com aquela versão comprada um ano antes. E aí entra isso que o Will tá falando, né? Fica aquela opinião datada lá, mas que a pessoa que tá chegando agora não sabe. Tipo, a pessoa mexeu, mudou, arrumou, melhorou, né? Realmente a Amazon tem uns pontos falhos aí que. E não corrige, né? é isso aí. Diga. Perfeito. Não, era justamente isso. Eu só ia complementar. Concordo Uhum. plenamente com isso. E foi muito. Porque assim, quando a gente tá escrevendo, antes de mais nada, só pedir para quem tá assistindo aí deixar seu like, se inscrever. Sim. Importante, não esquece. A escrita é uma coisa solitária. O primeiro, mais ainda, né? Que ninguém nem sabe que a gente existe. Quando você publica, que começa a vir os primeiros feedbacks, que são incontroláveis, né? Você não sabe o que vai vir. Quando é elogio, tudo bem. Mas como você reagiu às primeiras críticas? E às vezes tem uma coisa assim que quem te conhece ainda tem uma coisa cheia de dedos para dizer, olha, você pode melhorar. Agora, quem não te conhece detona mesmo e não tá nem aí, né? Às vezes a intenção é justamente essa mesmo, assim, detonar a pessoa. Como é que foi para você reagir a essas primeiras críticas não tão positivas? Dá aquele aperto no peito, Uhum. você engole, você deixa no cantinho, aí depois, tranquila, relê, com calma, porque, como eu falei, todo mundo tem uma opinião Claro. e você tem que aceitar. Não dá para você. Ai, não é possível que ele não goste do meu livro, porque será que porque meu livro é maravilhoso. Também não pode E pensar. não pode incorrer Eu sou a naquele erro, né, Renata? pior pessoa do mundo, vou largar tudo. Sim. Pode falar, desculpa. Sem querer te cortando, não pode incorrer naquele erro que é muito comum. Ah, ele não entendeu. Ele não entendeu minha obra. Não, que É. isso? Isso aí também é o nossa pior erro. Eu acho que é o pior ainda. Então, assim, a pessoa não pode ter um ego tão grande para achar que é um suprassumo que não, a pessoa não entendeu a obra. Mas isso aí também é uma coisa que é uma compreensão que a gente tem quando vai ficando mais velho, né? Ah, com certeza. 20 anos, a gente não vai ter essa maturidade. Não, eu vou tentar tirar uma coisa positiva desse cara que tá dizendo que meu livro é uma porcaria. Não, você vai. No mínimo, você vai ficar bastante abalado, assim, né? Pô, porque principalmente o primeiro, né? Você se esforça muito, né? Você não consegue enxergar, às vezes, o defeito que é ruim. Depois você sente até. Depois, uns 10, 15 anos, você sente até vergonha de ter mandado para uma editora. Nossa, eu mandei isso. Aí, mas enfim, mas é o tipo de coisa que a gente só compreende mesmo depois de mais velho, né? A gente estava até falando, a gente teve aqui o Ilan Brandman, né? Que ele falou muito isso, né? Quando a gente fica mais velho, a gente tem essa compreensão melhor das coisas. Quando a gente é mais novo, não tem. Mas, de uma forma geral, para você, esse primeiro lançamento foi mais positivo do que qualquer Foi, outra coisa, né? foi muito positivo. Foi muito positivo. Pena que logo depois veio a pandemia. Pois Pois é. é. Por que que você E demorou? Por que que você, alguém que aos 10 anos escrevia essas coisas bastante em cadernos e tal, por que demorou tanto tempo para entrar na literatura oficialmente, digamos assim? porque eu acho que não era um lugar, eu não sabia como chegar. Hum, Com o advento da internet, foi ficando mais fácil. Uhum. E aí eu não sabia que existia algo, por exemplo, como as antologias. Uhum. Então, quando eu fui me aproximando das editoras, que eu fui começando a descobrir que existia um mundo além de você enviar um romance inteiro. E foi com Faz as sentido. antologias que eu comecei a chegar e ter até a coragem de poder fazer um livro, um romance inteiro, e não deixar ele dentro da gaveta. Uhum. uhum. Que até o meu segundo romance ele já tinha sido escrito há muito mais tempo.
Só que quando eu resolvi publicá-lo, aí sim eu peguei aqui, eu reli ele inteiro. Eu acho que só a ideia inicial que ficou, Uhum. porque ele é outro livro, completamente diferente. Muito bom. E já que você tocou no assunto, vamos falar um pouquinho também sobre o Canto da Cigarra, que aliás, Isso. para quem não está acostumado com cigarra, é uma coisa insuportável quando tem várias reunidas lá fazendo a sua zoada lá, é uma coisa insuportável. Por que esse nome, o Canto da Cigarra? E fala um pouquinho pra gente da história, do enredo, sem dar muito spoiler, claro, né? Dá aquela atiçada gostosa pra galera que ficou curiosa pra ler. O Canta Cigarra é uma coisa que sempre me irritou. E eu cresci no Rio de Janeiro. Eu sou Uhum, carioca, moro em São Paulo, mas eu cresci no Rio de Janeiro. uhum, E quando começa a esquentar, ou vai. As cigarras começam, elas irritam tanto. É, muito. um, é ensurdecedor. É um barulho incrível. Uma vez, eu devia ter uns 15 anos mais ou menos, eu assistindo a um filme, fiz a minha mãe assistir um filme de terror. Por quê? Eu Hum, queria assistir o filme e não queria assistir sozinha. sim. E aí assistimos ao filme e de repente, quando assim, praticamente o filme acabou, ouvimos um barulho atrás da gente, saímos correndo do sofá, a gente foi parar na sala de jantar, É. era uma cigarra atrás do sofá. E aquela coisa ficou na minha cabeça. Uhum. Então, o nome, o Canto da Cigarra, já ali já existia. O nome é bom e a capa ficou linda também, né? Sim, a Ficou. capa é muito bonita. Mostra mais uma vez aí pra galera ver. É. A capa é do Henrique. Acho que é Henrique Martins. Tá de parabéns. É maravilhosa. Até vou ver aqui seu. Henrique Moraes. Henrique Moraes. A capa dele é maravilhosa. Quando ele foi feito pela Coerência, Uhum. quando me mostraram a capa, eu me apaixonei na hora. Uhum. Imagino. Bom, mas aí fala E mais sobre o livro então, fala mais sobre a história. o começa com um professor de matemática que os alunos dele começam a desaparecer. E ele fica com aquele negócio na cabeça, por que meus alunos? Porque ele trabalha em 3 escolas e não desaparecem de uma escola apenas. E aí ele começa, caramba, será que tem alguma coisa, o ego do professor, será que tem alguma coisa a ver comigo? Uhum. E, e ele começa a ir atrás, a querer ir atrás para entender por que aquilo ali está acontecendo. E fora isso, ele é um cara meio solitário, é aquele cara que mora sozinho, Uhum. que tem uma vida social praticamente nula, mas ele tem aquela paixão dentro dele, de uma garota que ele gosta, e ele falou, cara, eu quero voltar a encontrá-la. Só que aí vem um outro romance em volta, e todo mundo fala, mas tem um romance no meio? Tem. Uhum. Vou agradar a minha mãe com romance também, mas ali a vida social dele começa a melhorar. Ele conhece um cara, passa a ser um grande amigo dele, e que esse cara ajuda a desvendar o mistério todo por trás do canto da cigarra. E É, fica aí fica o aí. suspense, Will, fica aí o É. mistério. Então, você que ficou curioso, né? Eu sei que na Amazon tem à venda, ô, Renata, mas quem Tem. quiser comprar direto contigo, aquele livrinho autografado gostoso, a pessoa consegue também? Consegue, consegue. Eu tenho ainda alguns desse comigo. Assim, os últimos exemplares. Uhum. Sim. Porque E sempre é mais qual? legal, É claro. autografado, aquela coisa. Se o autor depois fica famoso, né, Will? O livro Sim, dá uma o valorizada. autógrafo passa a valer mais. Qual foi a grande diferença de escrita para você do primeiro para esse segundo? Esse segundo foi mais elaborado. A ideia dele surgiu
como eu falei, logo que eu cheguei em São Paulo, quer dizer, um pouquinho depois, mais ou menos em 2008, veio a ideia. Mas ele ficou uma ideia guardada. E quando eu resolvi escrever, tanto que a primeira cena na minha cabeça está no meio do livro. E esse eu sabia como ia terminar. Então, esse, sabe, eu acho que é o grande pulo do gato. Que esse eu sabia como seria o fim dele. Sim. Uhum. E por que você esperou tanto tempo para publicar? Você falou que ele já estava escrito há muito tempo, né? Por que essa demora? Porque veio a pandemia. Eu tive um câncer de mama. E aí eu deixei ele parado. Quando eu lancei o Enterro dos Ossos, ele estava meio pronto, sim, só que eu achava que ele não estava completo. Precisava alguma coisa. Então eu deixei ele parado, lancei o Enterro dos Ossos, continuei fazendo outras antologias, e aí, quando eu achei, agora ele está pronto, eu lancei ele. Ou seja, Will, ela teve a sabedoria que muitos não têm. Né? Que escreve, já sai jogando em qualquer lugar, publicando. E aí vem aquilo que a gente já conversou antes, depois bate aquele arrependimento, aquela coisa, né? Tá certo. Não, isso é bom, né? A gente, quando termina uma obra, a gente quer logo jogar pro mundo, né? A gente quer logo. Eu acho que alguns têm até um ritual de meio tipo assim: vou publicar porque aí eu me livro disso, paro de querer mexer e parto pra próxima. Eu entendo que tem gente que tem meio isso mesmo, de tipo, vou jogar pro mundo porque aí já não é meu mais, eu não mexo mais e o negócio anda. Mas é sempre bom dar um tempo, deixar maturar um pouco, pensar. Não precisa ser anos, como alguns deixam, né? Sim. Deixa uns meses ali, 2, 3 meses pelo menos, volta, relê, vê se é aquilo mesmo, vê se tá do jeito que, né, Quando melhor possível. você tem muitas ideias, terminou peraí, deixa eu dar andamento naquela outra ideia e deixa aqui. Depois eu volto e tal. E às vezes até para se convencer que a história é boa mesmo, né? E quando você. Porque com o passar do tempo, as histórias elas vão sendo importantes, mas não vai ser o livro da sua vida, né? Sim. No começo, todo livro é o livro da sua vida. Né? Você vive em torno daquele livro. Depois de mais velho, assim, não, é uma história que eu escrevi, tá ali, tem começo, meio e fim, tá faltando ali umas 1000 palavras, mas vou deixar ali, vou dar andamento desse outro que agora tô pensando mais nela e tal. Quando você vai ver, você tem umas 3, 4 histórias boas, e aí você vê o que você faz com elas. A gente já deu dicas aqui para você sempre ter um texto pronto, guardadinho, para alguma ocasião que você precise mostrar para alguém. Né? Às vezes você faz um bom contato aí, chama a atenção de um editor, ele pede para você, me manda um texto seu para dar uma olhada, e aí se não tiver nada, né, porque você justamente acabou de publicar, não, deixa guardadinho ali, diferentes inclusive, né, entre eles é melhor, né, isso aqui é uma coisa mais policial, isso aqui é mais suspense, isso aqui é mais, quem gosta de escrever em coisas diferentes, é bom sempre ter na manga essas coisas. Quanto que você encontrou a Best, né? Nós somos associados, tá? Para você, como é que foi? Cada um parece que encontrou de um jeito diferente. No seu, como é que foi que você encontrou a Associação de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror? Eu conheci a Best antes da Best começar. Eu já tinha contato com o Tito, com a Cláudia Lemes, com o Jefferson Passos, como em grupos de escritores, na época mais do Facebook que do Instagram até. E aí, quando eles resolveram, vamos fazer, eu estava lá no dia do primeiro encontro, que vamos começar a Best, tanto que quando eu me associei já foi em janeiro de 2018. Primeiro ano da Best. A Best começou em 2017, né? Mas, na verdade, em 2018 eu já estava lá. Que o Tito, eu já ouvi falar do Tito na época do Orkut. Nas comunidades da Agatha Christie. Sim. Tem que ser lá, né? Não tem jeito. Tem que ser lá. Não, mas aí agora eu fiquei curioso. Deixa eu interromper o seu relato um pouquinho. Se você estava na reunião da criação, por que você foi entrar
só no ano seguinte. Porque eu não era do pessoal que estava lá na associação mesmo, na ideia da associação. Eu fui ouvir a ideia, Uhum, não estava na criação da ideia. entendi. E mas foi uma coisa marcada via rede social? Ó, vamos, Foi, né? Por isso que você foi, né? foi por isso que eu fui. E eu ainda não tinha escrito nada até então. Eu estava só na ideia. Eu acho, Sim. para não dizer que eu não tinha escrito nada, eu tinha um conto lá publicado, que Uhum, foi o do Edifício Joelma. uhum, Então eu também não me sentia, eu sou uma escritora, então eu tenho que estar na associação. uhum, Eu fui vou conhecer. Gente, tinha tanta gente lá que eu via, eu falava, gente, tinha o César Bravo lá. uhum. Eu falei, caramba, o César Bravo tá aqui. Até hoje eu tenho muito disso. Nossa, são pessoas incríveis que estão ali. Eu sou fã. Como é que eu sigo todo lado? Uhum. Olha que ela tem mais juízo que muita gente aí, né, Will? Tem gente que acha que é escritor, que nunca escreveu nada, mas jura que ela já tinha até É, um conto publicado, já escrevia e não se achava escritora. Mas tem gente aí que é. não escreveu nem 2 linhas e fala: "Não, sou escritor". Uhum. E aí, ao longo do tempo, o que você acha que para você mais acrescentou ter contato com outros autores? Nossa, as ideias. Uhum. Uhum, Vocês que são da Beth sabem a quantidade de coisa que é falada naqueles grupos e vem muita coisa, muita ideia, muita. Quantidade de Você consegue absurdo. trocar coisa. E quantas coisas vieram, e quantas ideias vieram de conversinha aqui e ali, uma palavra dita, um link publicado Uhum. sim. que vem ideia. E também você sempre acaba encontrando, você fazendo assim, daquele monte de gente, aquelas pessoas com quem você mais vai ter afinidade e aí vai ter outras coisas. E eu acho que também tem uma coisa interessante que é a troca de experiências dos Sim. tombos que você for. Olha, Com de indicar um bom profissional, de falar para ele, ó, evita esse aqui já passei por isso, já fiz isso, não deu certo. Eu acho que essa troca de experiências é muito válida. E hoje em dia, mesmo não fazendo parte de associação, a gente acaba sendo inserido em vários grupos, né? Às vezes você Uhum. está num grupo de uma editora, às vezes você está num grupo de leitura, às vezes você está num grupo que alguém te indicou de alguma coisa, né? Ou de alguma antologia. E aí hoje em dia está muito pulverizada essa coisa de você, ainda bem, né? Ter contato com várias pessoas. Eu acho que hoje em dia, sem esse tipo de contato, fica difícil você fazer alguma coisa de relevante, assim, né? Vou lançar um livro, beleza. Assim, se você não tivesse esses contatos, para quem que você manda? Como é que você vai se divulgar, né? Sem essas pessoas saberem, com isso já é difícil, você imagina um voo solo sem contato com ninguém, né? É justamente o que acontecia 10, 15 anos atrás, né? A gente sim, não tinha para quem mandar, a gente não conhecia ninguém, e aí ficava engavetado mesmo. O máximo que a gente podia fazer, eu me lembro, uns 20 anos atrás, você tinha que encadernar lá espiral para mandar para uma editora. Cada editora pedia que você mandasse uma Sim. carta de apresentação, te uhum, dava lá 6 meses para responder. Já falava que se não respondesse em 6 meses, esquece, que ia descartar, que não ia levar em conta. Então, hoje em dia, até mesmo você pode entrar num desses grupos e perguntar quem quer ser leitor beta de um texto seu, Uhum. né? Nesse sentido, ajudou bastante, né? A internet e as redes sociais, né? sim, com certeza. Isso aí foi lógico que aí surge todo tipo de livro, todo tipo de escritor, todo tipo de tudo, Todo tipo de Uhum. maluco. todo Sim, tipo. é, Mas também você consegue escolher o que você vai ler Sim, sim, com certeza. e até para quem você vai enviar o seu texto. Pois é. sim. E outras coisas, assim, que se você parar para pensar, às vezes você faz a gente que mora em São Paulo, você faz uma amizade muito grande com um escritor lá do Amazonas e ele quer muito vir para Bienal, não tem onde ficar. Às vezes você pode hospedar a pessoa na sua casa
para ele que seria impossível vir, acaba, olha, pelo menos onde ficar você tem aqui, se você conseguir as passagens e tal. Então, viabilizou muito para algumas pessoas, né, esses contatos. O ruim é essas coisas, às vezes, o lado ruim, né, dessas coisas, mas aí vai de cada um o quanto vai se envolver ou não em polêmicas e picuinhas e tal, fica só com o lado bom da coisa e o resto você nem se envolve, né? Porque também tá muito Ai, assim também, né? Tá sim. um, tá um campo minado hoje em dia, né? Você não sabe mais o que você fala, você não sabe onde você Bom, vai. a galera do King já vai cancelar a Renata depois dessa. Acho que o King já chegou num ponto que nem ele tá se importando mais, assim. Essa coisa do, por exemplo, do Ghostwriter eu não acredito, cara. Porque assim. Não, também não. Porque assim, ele não tá fazendo. O que ele faz? Ele só faz da vida escrever, né? Ele vai Não, pagar outra pessoa pra escrever por ele. pode ter Fora que chego uma hora que deu ninguém no saco, né? precisa mais escrever. É justamente isso. Deu no saco, nem escreve mais, assim. Ah, não, mas aí vai saber o que vai na cabeça de cada um, né? Às vezes o cara quer se manter lá. Não tô dizendo que não, gente. Eu tô dizendo que eu ouço falar, né? Que mudou muito. Que o pessoal estranhou a mudança brusca Foi. da escrita dele e que essa sempre vai ser uma possibilidade que vão aventar, né? Sempre vão, será que ele não cansou de ficar lá digitando? Passa a ideia. Porque, por exemplo, você pega novelas da Globo, tá lá o nome do autor da novela. A gente sabe que os capítulos que foram escritos, mais da metade não foi ele que escreveu, né? Então, assim. É que novela também é diferente, né? É diferente, claro, mas. Tem os colaboradores, é Vai diferente. escrevendo durante, mas né? às vezes dá no saco, cara. Mas eu acho que. Enfim. Mas eu acho que tem umas. E eu acho que a gente já percebeu isso quando a gente organizou coletâneas assim, a diferença de texto dependendo da idade do autor. E eu acho que os autores. Eu já percebi também em outros autores a diferença de texto que vai mudando do autor quando ele. De acordo com quando ele vai ficando mais velho. Eu já percebi em alguns que eu sou leitor, assim, antes, alguns que estão vivos e outros que morreram, os últimos livros eram muito diferentes de livros de quando esse autor tinha 40, 50 anos. Eu acho que tem uma mudança que o próprio autor não percebe que ele já mudou. Às vezes ele alivia em algumas coisas, às vezes ele se torna muito prolixo em outras e ele mesmo não percebe. Eu acho que talvez isso seja uma coisa natural. Aí caberia ao editor falar isso, mas você acha que um editor vai falar assim, ô King? Não, King, não dá. Ó, como você tá. Cara, até porque assim, bem ou mal tá vendendo, né? Continua vendendo, né? As pessoas continuam comprando, porque tem aquela coisa assim, não, acho que o próximo vai ser diferente. O próximo vai ser diferente. Aí sempre tá comprando, né? Não, e ele tem nome, né? Ele se vende. Então, ele pode escrever uma receita de bolo que ele vai vender. Você não ia zerar a redação do King. Tá aí, ó. Ela acabou de se entregar, Will. Se ela pegasse a redação do King com uma receita de bolo no meio, ela ia dar 10, viu? Ela acabou de se entregar. Não poderia dizer. Sabe por quê? Porque não ia estar identificado. Nome, né? Mas ia ter um ET no meio, você ia saber que era ele, Renata. Ô, Renata, vamos deixar de conversinha mole, que agora vem aquela cobrança gostosa pro autor. Já tem um tempinho que você lançou, né, o Canto da Cigarra. Quando que sai o próximo? Como é que tá aí a produção literária da Renata Magesse? Tenho um roteiro pronto já. E que eu estou começando agora ele. Agora que estou começando os capítulos. Mas o que eu posso dizer, a princípio, ele tem um nome que não sei se vai se manter, que é As Sombras de São Januário, que é uma cidade fictícia, que é um morador de rua. Essa cidade vai afundar, Renata. São Januário, Vasco, vai cair, essa cidade vai cair. Nossa, eu não tinha nem me tocado. É carioca, Renata. Gente, eu sou zero em futebol. Primeira coisa que eu lembrei, São Januário. Isso não. Eu sou zero em futebol, então. Desculpa te atrapalhar, não podia perder a piada. Vai, continua falando. É um morador de rua que começa a ver sombras, coisas que ele nunca tinha visto. E aí uma sombra, uma silhueta apontando para algum lugar. Ele, tipo, tô bêbado, não é nada.
Só que aí ele vai naquela direção e encontra um corpo. Uhum. Um corpo de um cara que ele olha, o cara tá bem vestido, ele até se pô, por que eu não peguei aquele sapato? Eu tô descalço. Mas depois vem aquela, ainda bem que eu não peguei, né? Porque poderiam achar que fui eu. Uhum. E aí, numa outra, ele também encontra, ele olha outra sombra e ele consegue ajudar uma menina que estava sendo. Ele não sabia o que ia acontecer ali. Podia ser um assalto, podia ser um estupro, poderia ser um assassinato. Uhum. Mas ele leva um soco, mas a menina consegue fugir. Só que aí vem um cara, um Miguel, que vê ele indo para um lado, a menina para o outro, um carro de polícia e fala: Olha, eu vi um cara correndo para aquele lado. Eu acho que pode ter sido ele. Uhum. E o Santiago, que é o morador de rua, acaba preso. E aí vai ter toda a ideia do que ele vai ter, até esse rapaz, o Miguel, vai ajudá-lo a descobrir quem é que está por trás de tudo isso, o que são essas sombras, algo sobrenatural, algo real. Ou seja, Will, A premissa é essa. uma história que seria completamente desaprovada pela mãe da Renata, porque já começa Ah, sim. com um Já corpo. começa com um corpo. Ah, mas com certeza. Apesar de desaprovada, hoje ela é uma das minhas maiores divulgadoras, Ela apesar lê? de não Ela lê? ler. Eu não lê. Ela é o Silvio Santos. Eu não É. li, mas minha filha leu e falou que é muito bom. Compre. Ela não lê, mas o meu irmão lê, meu pai lê. Uhum. É, muito bom, muito bom. Bom, Will, acho que chega aquele momento triste, né? É, que Que a a galera galera fica bem fica triste, chateada, né? né? É, infelizmente a gente está chegando já aqui no finalzinho do nosso episódio de hoje. Bate-papo muito bacana com a Renata Magés. Esperamos que essa história seja escrita logo, que seja, né, que ganhe aí o mundo logo. Com certeza vai ser bem interessante. E é isso, você que se interessou, os livros dela estão lá na Amazon, você pode procurar. O Enterro dos Ossos também ainda tem contigo, ô Renato? Não, eu tô vendo com a editora se eu consigo mais alguns exemplares, mas por enquanto tô sem nenhum. Tá. Então, mas o Canto da Cigarra tem. Se você quer aquele Tem. autografado, aquela coisa bonita, entra em contato direto, pode ser pelo Instagram, né, Renata? Pode sim. Tá aí o Instagram dela, Renata Magesse. Se você tá numa plataforma de áudio, você não tá, obviamente, lendo, que teve aí embaixo do nome dela o tempo todo, mas o Magesse são com 2 Gs e 2 Ss, né? Então, Renata Magesse. Entra em contato com ela lá, adquira o seu. Se você preferir, também tem lá na Amazon, pode entrar lá e adquirir. É sempre bem interessante. Lá tem na Amazon, tem outros contos também, né, Renata? Tem coletâneas também que a Renata participou, enfim. Acompanhe aí as redes da Renata que você fica por dentro de tudo, vai poder adquirir a obra dela, certo? Bom, da minha parte eu vou me despedindo, eu agradeço demais a presença da Renata, esse papo muito descontraído, muito bacana, esse cancelamento gostoso dos fãs do Stephen King. Agradecer a galera que está assistindo aí na estreia, quem ainda vai assistir. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir, compartilhar, comentar, aquela coisa toda que ajuda a mostrar para o YouTube a relevância do conteúdo aqui do canal. Então, faça isso, né? É o que a gente pede para vocês nos ajudarem. Tá? Lembrando para vocês rapidamente que continua à venda lá no site do Mercado Livre, as coletâneas do Pod Letras. Tem o livro também da Amélia Greer, que está sensacional. Tá? Então vão lá. Você que está aí no YouTube, clica no link que está na descrição. Se você está na plataforma de áudio, é só procurar lá no site do Mercado Livre. Certo? Já falei demais. Passo a palavra para o Will Santos se despedir. E claro, o episódio, como sempre, termina com as palavras da nossa convidada, a Renata Magesse. É isso aí. Também agradeço bastante a Renata ter disponibilidade de conversar com a gente aqui. Todo mundo que assistiu na estreia e depois, né? Fenômeno do 2x, que as pessoas agora gostam de ver tudo na velocidade acelerada, né? Então, por exemplo, eu sou uma dessas pessoas também. Pois é. Mas é isso aí. Deixe comentários aqui no vídeo para o algoritmo entender e mostrar para mais pessoas. É importante. Siga a gente nas redes sociais. Pod Letras em todas elas. No Spotify também. Segue a gente aí, deixa uma boa avaliação, certo? Umas 5 estrelinhas a gente agradece bastante aqui. Mais de 280, indo para 300 episódios.
atualizado semanalmente. E é isso aí. Toda terça e toda quinta tem episódio inédito para vocês aqui. Em outros dias e horários, fica lá nas redes sociais para você ficar por dentro, beleza? E as palavras finais do episódio de hoje vão com a nossa convidada, Renata Magesi. Agradeço o convite. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. E entrem no Instagram, me sigam Pod Letras e vamos junto. É isso aí. É isso aí. Um grande abraço para você que está nos assistindo. Até a próxima. Valeu, Até a próxima. gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.